Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo sua Bíblia, Salmo de número 18. Salmo de número 18. Um salmo maravilhoso. Nós fizemos a leitura dele hoje pela manhã, de 2 versículos. É um salmo de 50 versículos. Mas nós não leremos todos os versículos, apenas o versículo de número 1. Vamos todos lerem juntos? Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Todo mundo junto? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Dá para melhorar, não dá? Vamos lá? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Está sem força. Vamos lá? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Agora deu até para decorar o versículo, né? Queridos, um versículo apenas, tão pequenininho, mas tem tanto a nos ensinar a respeito de como nós devemos frutificar em Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando Deus age ao nosso favor, qual deve ser o fruto que nós devemos cultivar no nosso coração? Quando Deus age ao nosso favor, nessa noite, nesse pequeno versículo, eu quero trabalhar 3 frutos que possam fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, que nós aprendemos com o rei Davi. Mas antes de falarmos aqui do rei Davi, há 12 anos, há 13 anos atrás mais ou menos, eu ouvi um sermão de um pastor brasileiro, do qual ele estava ensinando alguns jovens da sua igreja, estava palestrando, na verdade, para a sua igreja, e aí ele perguntou para aqueles jovens lá, falando assim: se você tivesse que fazer uma loucura de amor por alguém, o que você faria? Para você provar que ama aquela pessoa, o que você faria? Qual loucura de amor você faria para provar e falar assim: ó, fulano, eu te amo, por isso que eu estou fazendo isso? Alguns disseram que invadiriam, né, num clássico de futebol, correndo ali no meio de campo, dizendo que amava, e o outro dizia que pularia de paraquedas, dizendo que amava aquela pessoa, fazendo um vídeo, pedindo em casamento, aquele negócio todo, tudo loucuras por amor. Mas aquele pastor, depois de pregar, então ele pega cada loucura por amor que aqueles meninos fariam por alguém, para uma menina, ou a menina faria para um menino, para provar que ama de verdade, e diz assim: você correria no estádio de futebol, no pleno final, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro ganhando de 5-0, e aí você sairia correndo dizendo: eu te amo, Jesus. Você faria essa loucura? Creia no Senhor Jesus, eu te amo, Jesus. Ou você pularia de paraquedas e de alguma maneira lá em cima você soltasse uma frase, né, uma faixa, escrito: só Jesus salva, e por isso eu te amo, Jesus. O que nós estamos dispostos a viver e a fazer por Jesus? E aí, quando a chave vira, aqueles meninos então percebem que o seu coração, na verdade, não está tão em Deus quanto eles achavam que estavam. Porque fazer aquilo que seria uma loucura por alguém que eles amam verdadeiramente, ou queriam provar que amam, era fácil, não era vergonhoso, ou se fosse vergonhoso, tanto faz. Eu quero provar que eu amo aquela pessoa, o importante é o que ela pensa de mim, e não o que as pessoas vão pensar.
Mas quando virou a chave e falou que essa loucura, essas coisas que deveriam viver, seria para Jesus, muitos daqueles jovens entenderam naquela noite que não amavam verdadeiramente a Deus. Não estavam dispostos a dar tudo de si por amor a Deus. Davi nos ensina que nós devemos sim amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que nós vamos ver nessa noite. Davi, queridos, estava numa condição de bem-sucedido. É um dos poucos salmos que Davi não está no perrengue, passando por alguma dificuldade. Ninguém sabe o que é perrengue. É uns poucos salmos que Davi está agora feliz, 100% feliz, alegre, contando agora todos os outros versículos, 50 versículos. Alguns estudiosos vão dizer que esse salmo é tão grande, porque Davi estava tão empolgado, tão profundamente alegre em Deus, tão profundamente apaixonado com Deus, que ele não conseguia parar de escrever o que ele sentia por Deus e aquilo que Deus havia feito por ele. Davi entendeu que para amar a Deus sobre todas as coisas, Davi entendeu para que Deus fosse o primeiro da nossa vida, o que ocupa o lugar de maior prioridade da nossa vida, é um processo de caminhada que nós precisamos cultivar dia após dia. Davi está numa situação boa, mas ele está amando a Deus e louvando a Deus e reconhecendo a Deus aqui, porque quando ele estava numa situação muito difícil, quem estava lá para cuidar dele, para livrar ele, para abençoar ele, para amparar ele, para fortalecer ele, era o próprio Senhor. Davi está lembrando agora pelos feitos do Senhor e ele está gritando. Ele está feliz. A expressão "eu te amo" é uma expressão profunda. Não é banalizada como aqueles jovens entenderam que era, ou como muitos de nós entendemos o que significa amar a Deus. Davi, por construir uma vida, por cultivar uma vida diante de Deus, de submissão a Deus, de devoção a Deus, de espera em Deus, depois de vencer Saul, depois de vencer os amalequitas, depois de vencer os filisteus, depois de vencer os midianitas, depois de chegar no seu trono e dizer: olha, eu consegui tudo isso, agora tem paz nesse reino. Ele faz essa canção para engrandecer a Deus, para retribuir a Deus o agir dele, de Deus sobre a vida dele. Então, quando Deus age ao nosso favor, queridos, 3 coisas que Davi cultivou, eu gostaria que a nossa igreja cultivasse também. Em primeiro lugar, no versículo 1, está escrito: eu te amo. Quando Deus age ao nosso favor, queridos, nós precisamos cultivar uma vida de demonstração de amor a Deus. Essa devoção, esse amor, essa demonstração do amor para Deus e por Deus é tão grande, queridos. É um legado tão gigante que nós estamos pregando aqui hoje, falando sobre esse homem que é amor a Deus. Claro que o Espírito Santo inspirou esse texto, mas nós aprendemos hoje por causa daquilo que Deus fez através de Davi, e Davi agora nos mostra como nós devemos amar. Davi demonstrou que ama a Deus de tal maneira que o amor dele transpassa gerações. Quantas mil pessoas até hoje já não leram o Salmo 18? Quantas mil pessoas já leram e entenderam que realmente Davi deu um testemunho de que amava a Deus? Porque o amor a Deus, querido, não é só escondido no nosso quarto,
Amar a Deus não é só dizer que nós amamos e vivemos uma vida como se o mundo não soubesse disso. Dizer que nós amamos a Deus, dizer que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é também viver de forma pública. As pessoas que te enxergam, as pessoas que te veem, as pessoas que você convive, precisam necessariamente entender uma coisa: fulano, ciclano pode até não ser perfeito, mas uma coisa eu tenho certeza: amar a Deus, ela ama. Amar a Deus, ele ama. Davi demonstrou o amor que ele tem por Deus, por construir, por cultivar, mesmo diante de situações difíceis. E agora, numa situação boa, ele continua demonstrando que ele ama ao Senhor. Ele amou a Deus na mais profunda perseguição, mas agora ele ama a Deus no mais profundo momento de paz que ele está vivendo. Ele está dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Davi está expressando, a expressão, na verdade, do hebraico para nós, eu te amo amando. É um amor que perdura, é um amor que continua, é um amor que emana das entranhas, é um amor que emana do profundo da alma. É como se Davi estivesse cantando: não há palavras que eu possa demonstrar, não há notas nem canções que eu conseguiria expressar, mas eu simplesmente sei do mais profundo da minha alma que nada nessa vida pode concorrer contigo, Deus, porque o Senhor é o primeiro da minha vida, o Senhor é o primeiro, o máximo, a prioridade. Eu te amo sobre tudo, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu reino que está em paz. Eu amo o Senhor sobre tudo. Davi não tá pensando se as pessoas vão rir dele. Davi não está preocupado se ele vai ser envergonhado. Davi não está preocupado com isso. Davi só sabe que o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é o que está lá no mais profundo do seu âmago, direcionando o seu louvor, direcionando essa canção, direcionando isso a Deus. A salvação, queridos, que Jesus nos oferece tem a ver com isso. É uma mudança de inclinação do nosso coração. Nós devemos parar de amar o mundo e amar a Deus. Ainda que aqueles homens se levantassem novamente contra Davi, tentando ridicularizá-lo, Davi estava profundamente apaixonado, envolvido com Deus. Eu te amo, Senhor, do mais profundo da minha alma, do mais profundo das minhas entranhas. Não há nada que se compara ao Senhor. Eu te amo mais do que o meu filho. Eu te amo mais do que o meu pai. Eu te amo mais do que as minhas riquezas. Eu te amo, Deus. Essa é uma decisão firme de permanecer na mais próxima e íntima união com Deus. Esse é um amor que Deus requer de nós. É esse amor que Deus, nos amando primeiro, agora Ele quer que nós venhamos a cultivar isso. Queridos, quando eu falo cultivar, é porque Davi não chegou a essa conclusão simplesmente num momento e pronto, eu amo a Deus, e de forma precipitada. Não, foi no caminhar, foi no viver, foi no experimentar. Foi ler que Deus era fiel e quando estava na provação, provou que Deus era fiel. Foi saber que Deus é bom, mas na hora de estar na provação, provou que Deus é bom.
Foi um momento de dizer que servir ao Senhor com alegria é de fato algo alegre, é algo que pertence de fato ao ser humano, que o propósito, o fim principal do homem é adorar a Deus. Quando ele experimenta isso, quando ele tem prazer na lei de Deus, então ele fala: ah, sim, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Propósito solene de nunca deixar de amar emana, queridos, daquilo que nós vemos e vivemos diante de Deus. Davi nos deixa uma notícia muito boa também. Olha para mim, queridos. Não dispersa, não. Davi nos dá uma notícia muito boa. Davi nos diz que é possível amar a Deus. É possível amar uma pessoa que nós não estamos vendo. É possível ter uma intimidade tão profunda, tão sincera, tão real com Deus. É possível amar a Deus. Já tem algum tempo que eu venho falando isso. Nós falamos sobre a graça de Deus. Nós falamos sobre o amor de Deus. É verdade. A graça de Deus é que nos salva. É o amor de Deus que nos constrange. Mas a graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita a vencer, queridos. Mas o amor que Deus nos ama é o mesmo amor que nos faz e nos eleva a amar a Deus também. Nós só vivemos debaixo da crença de que Deus nos ama, e é verdade, Ele nos ama, Ele nos quer, e com amor eterno Ele nos amou, com benignidade Ele nos atraiu. Mas por que Ele nos amou? Por que Ele nos atraiu? Por que Ele demonstra a sua benignidade para nós? Para que nós venhamos a cultivar o amor a Ele. É isso que 1 João está dizendo, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar a Ele também. É possível amar a Deus. É possível vencer os mais profundos anseios do seu coração por coisas criadas e direcionar novamente o seu coração para as coisas de Deus, porque foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. A cruz de Cristo não era só para demonstrar que Deus nos ama, mas para que nós também pudéssemos amá-lo. Precisamos cultivar uma vida que ama a Deus. Uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida com Deus. Seja nas dificuldades, seja em momentos bons. Deve aumentar o nosso ardor a Deus. Quantos anos você tem de cristianismo, queridos? Nós sempre atribuímos o amor a Deus, o primeiro amor, né, aos novos convertidos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando e que nós percebemos pelo testemunho de Davi é que quanto mais tempo nós tivermos em comunhão, em caminhada com o Senhor, nós deveríamos amá-lo mais do que o primeiro convertido, queridos. Mais e mais e mais. Quanto mais tempo caminhando, quanto mais tempo em comunhão, quanto mais tempo andando, experimentando de Deus, mais nós devemos amá-lo sobre tudo e todos. Não é coisa de novo convertido somente. É coisa para você que nasceu na igreja. Onde está o teu amor por Deus? As nossas reuniões aqui, queridos, os nossos cultos, não é história da carochinha, não é entretenimento, para que vocês venham e tenham algum tipo de paz nesse mundo tão difícil. O que nós enxergamos na palavra de Deus, o que nós vivenciamos, é real. Deus é real, Deus ama, mas Deus também é amado. Deus nos criou para amá-lo.
E Davi aqui agora está cumprindo o grande primeiro mandamento. Eu te amo, Senhor, do mais profundo das minhas entranhas. Quando Deus age ao nosso favor, queridos, nos tirando do laço do passarinheiro, ou nos colocando em um lugar de paz, de tranquilidade, de segurança. Quando Deus age ao nosso favor, nós devemos cultivar mais e mais o nosso amor a Ele. A parábola do semeador, Jesus explicando aos seus discípulos, diz que aquelas sementes, a palavra de Deus, quando cai num coração tem pedras, naquele terreno que tem pedras, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem as dificuldades da vida, abandona. Porque não tem raiz para sobreviver. Aquilo que você tem ouvido de Deus, aprendido do Senhor, tem te aproximado, tem te feito vencer as angústias da vida, tem te feito aproximar mesmo dEle, mesmo diante das dificuldades, querido, porque do contrário, Jesus já disse que essa semente morre, se ela não frutificar, e o fruto é o amor a Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, devemos obedecer os seus mandamentos. Quando Deus age a nosso favor, queridos, nós devemos cultivar o amor a Ele. O versículo continua, vírgula, e diz: ó Senhor. Está em caixa alta aí, né? Ó Senhor. Em segundo lugar, quando Deus age ao nosso favor, nós devemos cultivar uma vida de devoção a Deus. Essa interjeição, queridos, ela aponta e confere ênfase ao chamamento. Vou explicar para você. Ó Senhor. Ele não está dizendo o Senhor, qualquer Senhor. Ele não está apontando para qualquer pessoa. Ele está dizendo que ama uma pessoa específica. Ele ama uma pessoa diferente. Ele ama uma pessoa determinada, ele ama uma pessoa que ele sabe quem ele está dizendo. É um chamamento exclusivo, não é qualquer Senhor, é o Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus que age em favor do teu povo, é o Deus que age em favor do teu povo, queridos. Ó Senhor, não é qualquer Senhor, é o Senhor que ele conheceu, é o Senhor que ele experimenta, é o Senhor que ele tem intimidade. É uma vida de cultivar a devoção a esse Deus. É uma profunda admiração a esse Senhor. E por isso que ele vai dizer no versículo 2, quem é o Senhor? O Senhor é minha rocha, é esse Senhor que ele ama. É o Senhor que é a cidadela dele. É o Senhor que é o libertador. É o Deus dele, é o rochedo, é o refúgio, é o escudo, é a força da salvação, é o baluarte, é a verdade dele. É esse Senhor. Ó Senhor, é o Senhor que eu amo, que me protege como um rochedo. É o Senhor que eu amo, que provê quando eu preciso. É o Senhor que eu amo, quando eu me refugio, o Senhor está comigo. É o Senhor que eu amo, porque o Senhor é minha salvação. Ele cultiva uma vida de devoção a Deus. Mas quais são todas essas realizações? Se Davi, queridos, se nós, na verdade, pensa comigo, se nós, na verdade, nos maravilhamos com coisas boas e belas que o homem pode produzir. Esse dia eu estava conversando com alguns irmãos, e a gente fala assim, como que o homem é inteligente, né? Como é que criou o cimento? Como é que pensou nisso? Como é que criou a vacina? Como é que criou um avião? O negócio voa rápido. Como é que criou o carro? O homem é fantástico.
se nós nutrimos admiração, se nós nutrimos tamanha alegria em ver essas coisas, quanto mais, queridos, ao ver as libertações e a ação e o agir de Deus sobre a nossa vida, isso deve nos levar e nos aprofundar ainda mais a uma devoção ao nosso Deus. Porque as coisas que Deus age na nossa vida é muito diferente das coisas que o homem pode produzir, que daqui 50, 30 anos vai acabar ou vai ficar obsoleto. Mas as coisas que Deus faz pelo seu povo é coisa que repercute para a eternidade. É coisas para a eternidade, que foge do nosso tempo. Ó Senhor, é esse Deus que age. A admiração, a devoção de Davi é tão profunda. É como se fosse Pedro dizendo a Jesus, em João capítulo 6, versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É como se Davi está dizendo, eu te amo, ó Senhor, que tem as palavras, não tem lugar onde eu possa ir, não tem outra pessoa que eu possa amar, não tem outra pessoa que eu possa admirar, não tem mais ninguém como o Senhor. O Senhor é o único, o Senhor é o melhor, o Senhor é o maior. Vocês estão entendendo, queridos, o que está passando na cabeça aqui do autor? Vocês estão entendendo o que nós precisamos cultivar na nossa geração? O legado que nós precisamos ter diante do tempo que nós estamos vivendo? Uma vida marcada pelo amor a Deus, uma vida marcada à disposição de fazer tudo o que o Senhor nos mandar a fazer, uma vida, uma geração marcada com a disposição de ser devoto a Deus sobre todas as coisas, de admirar a Deus, de prestar a Deus o culto, de atribuir somente a Ele todas as coisas. Hoje nós vemos tantas palestras, queridos, como pode um cristão viver na era pós-moderna? E a gente fica assim, nossa, deixa eu lá ouvir esse negócio, né? Aí chega lá, é a mesma coisa que os discípulos viveram. É a mesma coisa que Davi viveu. É a mesma coisa que nós precisamos viver. Uma vida diante de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. No pessoal, mas no público também. A sua faculdade precisa entender, queridos, que Jesus é o Senhor da sua vida. Que você ama Ele, juniores, adolescentes, que você ama mais a Deus e que você não se envergonha dEle, mesmo diante dos grupinhos que você vive na sua faculdade, na sua escola. Não se envergonhe, mas mostre que você ama Jesus. Mas mostre que você ama a Deus. Diga aos seus amigos, diga aos seus vizinhos, diga aos seus familiares, ei, eu amo a Deus. Eu admiro a Deus, eu me devoto a Deus, tudo que eu tenho é de Deus, porque não há ninguém, não há caminho melhor, não há ninguém maior e melhor do que o nosso Deus. Davi não se vergonha disso. Davi não se envergonha de não adorar outros deuses, mas adora somente a Deus. Versículo 31 e 46 diz o seguinte, também Davi falando de Deus. Olha a profunda devoção de Davi. Pois quem é Deus senão o nosso Deus? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi está atribuindo, queridos, todo o agir de Deus. Ele está maravilhado.
Se eu sei lutar, é porque Deus me ensinou a lutar. Foi Deus que, se eu sei fazer conta, é porque Deus está me capacitando a isso. Se eu conquistei o que eu conquistei, foi porque Deus me deu isso. Davi está reconhecendo que Deus usa também meios ordinários para poder trazer a sua força, o seu rochedo. Às vezes nós pensamos que Deus só age de forma sobrenatural e maravilhosa. Sim, Ele age dessa maneira. Mas Deus, muitas das vezes, vai usar você mesmo para vencer seus próprios medos. Deus vai te usar, você mesmo, para se posicionar. Davi está reconhecendo quem é esse Deus. É o Deus que guarda. É o Deus que livra, sim, de forma sobrenatural. Mas é o Deus que adestra as minhas mãos também. Mas é o Deus que me capacita. Não há sacrifício que Ele valorize mais, que Deus valoriza mais, do que vivermos uma vida livre em devoção a Ele. E um amor espontâneo a Ele, queridos. É isso que Deus requer de nós. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Diz assim, acompanha, eu vou só ler aqui, os irmãos acompanham. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é isso que Deus requer de nós, ó Israel, de Deus. Uma vida de devoção sincera, genuína, sabendo em quem você tem crido. E uma demonstração de amor a Ele, pessoal, mas também pública. É isso que o Senhor requer de nós. Nada nessa criação deve nos impressionar mais, queridos. Nada. E qualquer coisa nessa criação que nós venhamos a nos impressionar é para nos conduzir para o maior, para o melhor, para o perfeito. Esse é o nosso Deus. Davi continua, ainda no versículo de número 1, diz assim: força minha. Quando Deus age ao nosso favor, nós devemos cultivar o nosso amor a Ele. Deus nos ama primeiro para que nós possamos amar a Ele. Isso é uma maratona, é uma vida. Quanto mais você caminhar com Deus, mais você deve amar a Ele. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você deve amar a Ele. Quando Deus age ao nosso favor, mais admirados, mais devotos, mais entregues, mais conhecimento de Deus, mais exclusividade nós devemos dar a Deus. É o Senhor, ó Senhor. Não é outro Deus, é o Senhor. Mas quando Deus também age ao nosso favor, nós devemos cultivar uma vida de reconhecimento a Deus. Davi está orando e cantando, e ele está dizendo: força minha é o Senhor. A minha força é Deus, queridos. Pensa mais profundamente. A minha força é o Senhor. Em outras palavras, a força do Senhor é a minha força. Vocês estão entendendo? Nós vivemos o que vivemos, nós fazemos o que nós fazemos pela força do Senhor. Não é a nossa força. Não é a influência que essa igreja tem na sociedade. Não é a quantidade de membros, não é a quantidade de guerreiros, não é a quantidade, o tamanho do exército, não é se nós temos um bom rei, o melhor rei, ou o melhor governante, não é isso.
É a força do Senhor. Para vocês entenderem o que Davi está experimentando aqui, olha o versículo de número 4. Olha quem é Davi antes de Deus dar esses livramentos para ele. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Essa era a força de Davi, amarrado numa cadeia infernal, com torrentes de impiedade sobre ele. Nós estamos vivendo aí, queridos, uns dias onde a água está passando e tomando cidades inteiras. A força da água, Davi está atribuindo a força da água, a força da impiedade com que os homens estavam perseguindo ele. Imagina o tamanho da angústia que Davi estava vivendo, enfrentando, mas ele está dizendo: ei, a minha força é o Senhor. Ele está dizendo: olha, eu estou amarrado, laços de morte me cercam. Não tem como fugir. Não tem para onde correr. Eu não tenho força, eu não tenho ânimo emocional. Não é assim que a gente fala na nossa geração hoje? Eu não tenho emocional para isso. Eu não tenho mente para isso, eu não tenho físico para isso. Mas Deus faz o que Ele quer, queridos. Pega um homem que não sabia, talvez, falar direito, leva lá no Egito e arranca o povo dele com tamanho poder. Pega o filho mais mirradinho lá da casa, mais feinho, que ninguém queria chamar ele para falar isso. Se os outros filhos não é para ser rei, aquele ali então também não serve. Escolhe ele e coloca ele para ser o melhor rei que Israel já teve. Esse é o nosso Deus, pega as coisas loucas desse mundo, queridos. Confunde as coisas sábias desse mundo. Porque a sabedoria é dele, a força é dele, o poder é dele, e Davi sabia disso. Ele cultivava um reconhecimento que ele só fez o que fez, porque Deus era por ele. Deus estava sustentando ele. Quando as torrentes da impiedade iam tomar ele e roubar a vida dele, o Senhor deu um basta. E ele usa toda uma linguagem, depois vocês podem ler em casa: o Senhor veio como uma tempestade sobre os meus inimigos. Ele usa uma expressão maravilhosa, uma figura de linguagem de que Deus se irou contra os meus inimigos e veio massacrando, veio fazendo de tudo para me livrar da mão dos meus inimigos. Essa é a expressão que Davi usa. Você crê nesse Deus, queridos? É esse Deus que você ama. É esse Deus que você cultua. É isso que nós precisamos entender. É disso que nós precisamos sair daqui dessa noite, entendendo que nós devemos cultivar a mais profundo amor a Deus, a mais profunda devoção e o mais profundo reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer. Davi diz: força minha. Do contrário da nossa geração, quando Deus age e nós fazemos canções que nos exalta a humanidade, músicas antropocêntricas, humanistas. Davi fala mais de Deus na sua canção do que propriamente dele. Ele fala que ama a Deus e começa a falar quem é Deus para ele. Fala a situação que ele estava, e aí o restante dos versículos todos, até o de número 50, é engrandecendo a Deus. Davi tinha Deus como o centro da sua vida. Davi, queridos,
enxergava as cavernas, que ele se escondia de Saul, como o próprio Deus o escondendo. Por isso que ele fala, Deus é meu rochedo. Quando ele se escondia, porque no final das contas, Davi poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus permitiu que ele chegasse naquelas cavernas, onde Saul não encontrasse, ele atribuiu, foi Deus que me protegeu, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o meu rochedo, atribuindo as coisas da criação sendo usadas por Deus, para que nós possamos usufruir da proteção de Deus. Às vezes, sair correndo de um assalto, nós podemos chegar e falar assim, nossa, cheguei aqui agora, se eu não tivesse corrido como eu corri, eu estaria agora assaltado. Em vez de dizer, olha, se o Senhor não tivesse me dado perna nessa hora, eu tinha paralisado e o ladrão tinha levado tudo. É o Senhor que te dá perna para correr, queridos. É o Senhor que te dá ânimo para levantar de manhã, amanhã, né? Segunda-feira. É o Senhor que cuida de você. Davi, olha o versículo 32 e 39 também. Diz assim, ó. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha, atribuindo a Deus. Ele me revestiu de força. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ou seja, a velocidade que eu tenho é Deus que me deu. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele está atribuindo a Deus até as lutas que ele lutou. Ele está dizendo que as vitórias que eu tive que ir lá lutar, eu que tive que ir lá passar a espada, eu que tive que ir lá, foi Deus que adestrou a minha mão, foi Deus que lutou através de mim. Deus usa coisas naturais, Deus usa você mesmo, queridos. Não fica esperando só acontecer algo sobrenatural, de forma que você, nossa, ainda bem que foi Deus que agiu, Deus vai te usar. Se você está precisando de um emprego, queridos, ora e peça, é Deus que vai abrir a porta, mas saia também procurando emprego. Não fique esperando alguém te ligar do nada, fala, olha, um querubim me contou aqui que você está precisando de um emprego, e aí eu estou ligando para você aqui, porque né, Deus mandou, tem que te aceitar aqui na minha empresa, né? Não, queridos. A ponto de você chegar na igreja e testemunhar, nos grupos familiares, aqui na igreja, falar assim, olha, o Senhor abriu uma porta, mas eu tive que levantar segunda-feira de manhã e tive que sair distribuindo currículos. Tive que ligar, eu tive que me preparar, tive que estudar, tive que fazer faculdade, eu tive que me especializar. Deus vai usar tudo isso. Davi atribui isso a Deus. Ele entendeu que as vitórias que vinham de Deus, essas vitórias vinham de Deus. Mas como esse salmo tem a ver com Jesus, né? Eu falei de frutos que nós precisamos produzir, e Davi produziu o que nós devemos produzir. Uma vida de cultivar amor a Deus, uma vida de cultivo a devoção a Deus, uma vida de reconhecimento de que a nossa força é a força de Deus. Como que nós atribuímos isso? O que esse texto tem a ver, então, com o nosso Jesus? Olha comigo o versículo 40 e 50. Diz assim, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posterioridade, para sempre. Esses últimos versículos nos levam a compreender que um reino ainda maior e mais poderoso do que o de Davi ainda é para vir. Um reino cuja atenção e a paz que Davi experimentou ao reinar também aconteceria no nosso tempo.
Jesus reina de forma plena. Jesus, o descendente de Davi, também reina sobre as vitórias sobre os seus inimigos. De certa maneira, o reino de Deus é estabelecido, porque Jesus já conquistou isso na cruz. Mas, de certa maneira, ainda esse reino ainda sofre ataques. Os homens, a humanidade, as nações ainda querem destronar esse rei. Assim como tentaram contra Davi, eles tentam contra Jesus. O Salmo de número 2 nos deixa isso muito claro. Um reino de perfeita paz, de perfeito estabelecimento, estabelecido pelo Rei perfeito Jesus, ainda passa por alguns momentos que a humanidade o rejeita e ainda quer destroná-lo. Mas Davi mostra que o seu reinado era essa imagem, esse tipo do reino de Cristo, que apesar que existem influências tentando afastar esse reino, tentando destronar esse Jesus, esse rei verdadeiro, esse rei perfeito, a vitória e o governo de Deus é inevitável. Deus já venceu, queridos. É inevitável. Por mais que tentem usurpar esse reino do nosso Jesus, não é possível. Porque essa paz, esse estabelecimento do reino de Davi, aponta para esse reino maravilhoso, para esse reino de Cristo Jesus, que jamais será destruído, que jamais perderá o poder. O reino de Davi, por mais que gozou de certo tempo de paz, nós sabemos que foi desfeito, né? Nós sabemos que foi só outro entrar no lugar e deu problema. Até mesmo com Davi no poder, com os filhos dele, foi um problema danado. Mas o reino de Jesus, o descendente de Davi, o qual o versículo 50, olha comigo, é Ele, é o Senhor, é o ó Senhor, é quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Jesus é esse rei vitorioso. Jesus é esse rei ungido, do qual Deus, o Pai, dá a vitória. Os laços de morte que cercavam Davi, as torrentes de impiedade que cercavam Davi, as cadeias infernais que não alcançaram Davi, as cadeias infernais que não alcançam sua vida, as torrentes de impiedades que não alcançam sua vida, alcançou Jesus, mas para que a vitória dele fosse ainda maior sobre a morte, queridos. Jesus venceu a morte. Jesus morreu para que pudesse vencer a morte. Jesus tem a chave do inferno nas suas mãos. É Ele que pertence à maior vitória que a humanidade poderia experimentar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei. É sobre e debaixo desse governo que nós vivemos. Deus age ao nosso favor, vencendo as torrentes de impiedade de Satanás, as influências, os ataques sanguinários, aterrorizantes, os ataques desse mundo, as ideologias, os laços, as cadeias infernais. Queridos, Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Jesus ressuscitou para que a vitória que Deus garante aqui, a descendência de Davi, fosse nossa também, através do Rei verdadeiro, Jesus. Esse Rei, esse Deus. Agora, pense comigo, queridos, se Davi nutriu no seu coração um profundo amor, devoção e reconhecimento por um reino dele que passou, quanto mais nós que vivemos debaixo de um rei e de um reino perfeito que jamais passará. Ame ao Senhor de todo o coração, igreja. Saia daqui dessa noite dizendo: o Senhor é a prioridade da minha vida, o Senhor, não quero amar mais nada além do Senhor. Tome essa decisão, queridos, aborreça o mundo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ame a Deus e aborreça o mundo. Se você amar ao mundo, queridos, você não tem parte com Deus.
Ame a Deus, queridos. Avance na sua vida de amor a Deus. A tal ponto de você dizer do mais profundo da sua alma: não há nada nem ninguém mais importante que o Senhor. Eu te amo, ó Deus. Servir a Deus não é brincadeira, queridos. Dizer que amar a Deus não é brincadeira. Ama a Deus, queridos. Ame a Deus. O que você entende por amor a Deus? O que você está disposto a se sacrificar? O que na sua vida? Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Aborreça a sua própria vida e siga-me. Quer amar a Deus sobre todas as coisas, queridos? Ame a menos a si mesmo. Quer dizer, eu amo a Deus, eu te amo, Senhor. Eu sou teu, Senhor, a minha força é o Senhor. Aborreça o mundo. Chega de se envergonhar de Jesus. Chega de ter medo de falar que é cristão. Chega de não evangelizar porque tem medo de não saber falar. Fala quem é Jesus para sua vida. Seja impactado. Deus nos amou para que nós pudéssemos amar a Ele. Para você refletir. As suas maiores alegrias e os seus mais profundos pesares estão em Cristo? Ou você tem os seus refúgios? Sua mais profunda alegria é Jesus. É ter tempo com Jesus. É aprender de Jesus. É estar com aqueles que são de Jesus. No momento de mais pesar, é Jesus a primeira pessoa que você lembra. É com Jesus que você vive. É com Jesus que você ama. Por amor a Deus, negue-se a si mesmo. Eu rogo a vocês, queridos. Na autoridade da palavra de Deus, eu rogo aos irmãos. Por amor a Deus, negue-se a si mesmo. Aborreça o mundo. Ame a Deus. Se renda por completo. Se renda por completo. Curve suas cabeças, queridos. Quero chamar o Ministério de Louvor para que venha aqui à frente. Faça uma oração. Clamando a Deus que te ajude, que te dê força para amar Ele sobre todas as coisas. Faça uma oração de rendição a Deus. Faça uma oração e fale: Senhor, eu confesso, eu tenho vivido uma vida que o Senhor não é o amor da minha vida. Eu não faria loucuras de amor pelo Senhor. Eu faria para a minha vida. Eu faria para ganhar minha vida neste mundo, mas para o Senhor não. Reconheça isso, se é o seu caso. E diga: eu quero amá-lo sobre tudo. Eu quero cumprir o primeiro mandamento. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Pai, no nome de Jesus, estamos rendidos ao Senhor. Não queremos mais lutar, Deus, mas nós queremos nos render ao Senhor. O Senhor é único.
O Senhor é exclusivo. Não há Deus como o Senhor, Deus. O Senhor é real. O Senhor é amável. O Senhor nos criou para adorá-lo, mas para amá-lo também. Nessa noite, Pai, nós queremos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor. Nós queremos fazer loucuras de amor para o Senhor, Deus. Chegar lá fora e dizer que não há outra esperança para a humanidade a não ser Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Isso é loucura para os homens, mas é vida para nós. Dizer que Jesus nasceu da Virgem Maria. Dizer que Jesus morreu numa cruz para pagar os meus pecados, os nossos pecados. Isso é loucura para o mundo. Nós queremos fazer loucuras para o Senhor. Nós queremos nos apaixonar, nos entregar mais ao Senhor. Por isso ouve a oração do teu povo neste momento, Pai. Quebranta corações nessa noite, Deus. Quebranta os corações. Traga arrependimento. Traga frutos de arrependimento no nome de Jesus. Espírito Santo, enquanto nós cantamos ao nosso Pai, seja bem-vindo sobre este lugar, sobre esses corações, sobre essa igreja. Essa igreja seja conhecida por avançar em conhecer o Senhor, em amar o Senhor. Que essa igreja seja conhecida por ser entregue ao Senhor. Que essa igreja seja reconhecida por depender do Senhor, de reconhecer que o Senhor é a força, que o Senhor é o baluarte, que o Senhor é que sustenta, que o Senhor é que guarda, é o Senhor que provê. Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.